7h16, inconformados com uma lei federal que endurece as multas e penalidades para o transporte de passageiros considerado clandestino, manifestantes do transporte alternativo queimaram pneus e interditaram a MG 211 no acesso à cidade de Novo Cruzeiro. A manifestação aconteceu ontem pela manhã, a pista ficou interditada, causando transtorno para os moradores e quem precisava acessar aquela região. Além disso, houve dano também, como um buraco aberto no meio do asfalto. O Major Navarro, comandante da Polícia Militar Rodoviária, afirma que os manifestantes devem pensar se essa é a melhor forma de atrair a opinião pública para o seu lado, com manifestações que acabam danificando o patrimônio público. Ele comentou o episódio em entrevista ao repórter Josilei Silva. Às vezes as pessoas, elas, com interesse de se manifestar quanto a alguma questão, seja ela de cunho político, seja ela de interesse econômico, ou qualquer circunstância que leve a pessoa a ter algum tipo de indignação e querer se manifestar, ela tem que saber o que faz. Em determinadas circunstâncias, a ideia dela, se for chamar a atenção da opinião pública ou tentar angariar simpatia de alguém, ela tem que medir e pesar os seus atos. E é uma situação que certamente não ocorreu em Novo Cruzeiro. Pessoas em desacordo com a lei, sem observar as necessidades daquela população, criminosamente atearam fogo em pneus e acabaram fechando a MG 211 nesta manhã. Obviamente, para tentar se esquivar da responsabilidade, após atear fogo, abandonaram o local, deixaram aquela situação lá, com a chegada da nossa equipe, percebemos aí que o fogo havia danificado o asfalto no local, criando um grande buraco lá que coloca em risco as pessoas, coloca em risco a vida, a incolumidade física das pessoas, sem falar no transtorno de quem precisava chegar ou sair pela manhã de lá do município, que acabaram ficando presos àquela situação e tendo que aguardar. Existe uma máxima que diz que para quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. E é isso que acaba acontecendo, A pessoa sem direcionamento, sem uma ideia do que é fazer uma manifestação, ela acaba por criar situações que jogam a própria opinião pública contra ela naquela situação. Os manifestantes, eles foram identificados? Sim. Todos os envolvidos foram identificados e vão ser responsabilizados pelos seus atos. A Polícia Militar preza pelo cumprimento da lei. Nós nada mais fazemos do que fiscalizar e verificar se a lei está sendo cumprida. Caso o cidadão tenha alguma situação ou alguma opinião contrária à lei, ele tem que buscar trabalhar essa questão com quem faz as leis. A população, ela não tem culpa de determinada situação, de insatisfação de um ou de outro. E as pessoas não podem utilizar o interesse particular e se justificar nele para prejudicar a maioria, a coletividade. A questão dos danos causados à rodovia, o atraso às pessoas que circulavam naquele momento, qual tipo de punição prevista nesse caso para essas pessoas que infringiram as regras e fizeram essa manifestação sem um aviso prévio às forças de segurança? Bem, inicialmente a ocorrência lá está mais voltada realmente ao dano que eles causaram ao patrimônio público. Não é barato fazer manutenção de asfalto. É uma situação realmente ruim, realmente muito condenável, porque não tem como medir o dano aí causado para a população. Às vezes uma pessoa precisa de um atendimento médico, uma situação de urgência e emergência, não tem por onde passar, ou tem que pegar uma rota alternativa muito ruim. O local ficará interditado? Não, o local nós já conseguimos liberar, nós conseguimos apoio de um parceiro lá, um colaborador da Polícia Militar, que com uma máquina lá, retirou esse material da rodovia e já conseguimos liberar o acesso e o trânsito das pessoas. Repórter Josilei Silva. 7h20, 7h20. Olha, a reivindicação dos trabalhadores do transporte alternativo quanto a essa questão do endurecimento das multas no nosso país, eu tenho comigo que é legítima. Eles têm o direito de trabalhar e é preciso acabar com o monopólio do transporte público no nosso país, principalmente do transporte intermunicipal e interestadual de passageiros.
E essa questão está afetando inclusive escolas lá da zona rural de Novo Cruzeiro, porque os transportadores não podem trazer alunos, inclusive para as faculdades aqui de Teófilo Otoni. Traz um prejuízo enorme também para o comércio, porque muitos destas vans fazem linha para trazer pacientes para tratamento em Teófilo Otoni, pessoas para visitar os consultórios médicos, odontológicos, e estas pessoas, elas almoçam aqui, elas compram aqui, elas movimentam a economia da cidade, que é uma cidade polo. Então, esta questão precisa ser estudada com mais carinho. Uma coisa é o transporte legal nas grandes capitais, outra coisa é o transporte tido como clandestino, o transporte alternativo, nas cidades do interior, onde muitas vezes as empresas que detêm o direito de concessão desse transporte público não conseguem atingir os locais mais distantes, não colocam seus veículos para circular em estradas muitas vezes em condições precárias, e quem paga o preço disso tudo é a população. Agora, também concordo plenamente com o que diz aí o Major Navarro. Não é prejudicando outras categorias, fechando rodovia, danificando o patrimônio público, que os transportadores alternativos vão conseguir chamar a atenção de forma positiva para o movimento deles, que é legítimo. Eles têm que se organizar, buscar uma melhor estratégia para poder mostrar a importância desse transporte que chegou, gente, e não tem mais como acabar. Não tem. É como era o transporte de mototáxi. Quando foi criado, havia toda aquela confusão, não pode, até que teve que sair uma lei federal para organizar. E aí, com essa decisão do governo e a sanção dessa lei, eles acabam colocando desempregados milhares de transportadores que realizam esta atividade e comprometem milhares de pessoas que precisam, que dependem desse transporte, principalmente nos locais onde o transporte tido como regular não consegue alcançar esses passageiros nos locais e nos horários que a população precisa. Então isso vai ter que ser revisto, tem que ser revisto aqui no estado de Minas Gerais e vai ter que ser revisto em todo o país. E eu não consigo entender por que tem que monopolizar. Mas a grande empresa, ela gera emprego, mas ela tem condição de competir e há espaço para todo mundo. Tanto que essas empresas do transporte clandestino, elas chegam em muitos locais onde as empresas credenciadas não vão. O cara não vai querer colocar um ônibus novo para ir numa grota lá no final dos rincões do município de Novo Cruzeiro, ou mesmo aqui na zona rural de Teófilo Otoni, com as estradas em condições precárias que nós temos. Então, isso tem que ser revisto, tem que encontrar uma forma de regulamentar essa atividade e trabalhar de forma com que todos possam ter os seus direitos garantidos, preservados e dentro da legalidade. Agora, simplesmente baixar um decreto aumentando multa, mandando multar pesadamente os transportadores alternativos e até apreender os veículos, isso aí não vai ser solução para o problema. Aliás, vai agravar essa situação, vai provocar o caos, vai provocar a falência do comércio de cidades como a de Teófilo Otoni, vai provocar problemas para o transporte de estudantes, principalmente estudantes de universidades, vai provocar problemas graves também de pais de família que vivem hoje dessa atividade e que vão ficar desempregados. Eles vão fazer o quê? Vão partir para o mundo do crime? Se eles não têm a condição de trabalhar, então é preciso encontrar uma solução para esse problema que é grave e precisa ser debatido com mais exatidão e com mais rigor também dentro daquilo que é possível fazer para normalizar e para regulamentar esta atividade.